Hashtag na PUC Minas. Conheça pessoas que construíram histórias na universidade. Semana da Diversidade do curso de Psicologia traz diversas atividades ao Campus Coração Eucarístico. No estúdio, recebemos uma convidada do curso para contar como foram as atividades promovidas pela Semana da Diversidade. Reforma do ensino médio proposta pelo governo gera polêmica. No estúdio, recebemos o professor Marcelo Zanetti para comentar sobre o assunto. Hoje é terça-feira, 27 de setembro. Está no ar o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. A partir desta semana, você passa a conferir as histórias do quadro Hashtag na PUC Minas todas as terças-feiras aqui no Espaço PUC. Hoje você vai conhecer a história de uma pessoa que tem uma relação muito legal com a arte. Confira! Eu sou ator formado pela Escola de Teatro PUC Minas. Atualmente eu não trabalho na área como ator, porém eu faço enfermagem e pretendo atuar na área. A PUC Minas foi fundamental no início da minha carreira como ator. Eu estudava no campus da Praça da Liberdade e quando o curso de teatro veio aqui para o Coração Eucarístico, eu tive mais oportunidades, não só na área do teatro como ator, mas de conhecer vários amigos. As aulas de teatro na PUC Minas, como expressão vocal, expressão corporal, me ajudaram, foram fundamentais, não só na minha vida profissional, mas na minha vida social também, me ajudando a superar minha timidez, as minhas questões vocais, em expressões corporais, para arranjar também uma oportunidade de emprego lá fora. Isso foi fundamental no início da minha carreira. A Semana da Diversidade do curso de Psicologia trouxe muitas atrações para os alunos do curso. Teve muita coisa interessante acontecendo, né, Giovana? É verdade, Lucas. Bom, vamos conferir mais detalhes na reportagem de Lauro Mendes. Exposições, performance, palestras e música. A 7ª Semana da Diversidade começou com o pé direito. Nessa mostra especificamente, nós fizemos uma mesa expandida, trazendo o Grupo São Doidão, que acabou de apresentar, para abrir o evento. Agora a gente vai ter uma palestra com o professor Dravin e durante os 3 dias a gente vai ter um pouco de arte no campus, incluindo a mostra do Décio Noviello, que é um artista mineiro muito importante. E além disso a gente vai ter algumas ações performáticas, vamos ocupar espaços alternativos na universidade, conhecer a mata, levar os alunos da psicologia para fazer um pouco esse diálogo psicologia e arte. Como o nosso evento é experimental e performático, essa parte artística, ela tá livre para as pessoas passarem, verem. Então, é o campus todo. A gente está convidando o campus da PUC Minas. O público-alvo são os estudantes. É um evento que une, né, as nossas ênfases e tem esse diferencial de trazer a arte para o campus. Além dos palestrantes e convidados teóricos, cerca de 15 artistas e 5 esquizodramatistas passarão pelo palco do evento. E na abertura o destaque ficou por conta do grupo São Doidão. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Esse grupo foi originado justamente porque existe a luta, essa filosofia da luta antimanicomial, que propicia a inclusão social com certeza, né? Partindo desse princípio. E esse grupo é oriundo do Centro de Convivência Pampulha e São Paulo, né? Nós formamos um grupo de cantores, né, de lá, e esse grupo está atuado profissionalmente. É sempre bom estar incluído e conviver com as diferenças, né? Então, assim, o nosso trabalho é exatamente esse,
fortalecer a luta antimanicomial, né? Porque e cantar, né? Cantar, porque o canto ele é realmente de cura. É importante saber, né, que realmente todo mundo assim tem as diferenças, mas todos somos iguais, né? Sucesso nos palcos e na vida. Esse pessoal traz uma alegria tão forte que fica impossível não se contagiar. E para contar um pouco mais sobre o que aconteceu durante essa semana de atividades culturais e acadêmicas, a gente recebe aqui hoje a Fabiana Campos, que é professora e membro da organização da semana. Professora, boa tarde, bem-vinda ao programa. Na sua opinião, qual foi a avaliação de modo geral desse evento? Boa tarde. Então, como eu havia colocado para você, eu acho que a avaliação do evento ela também é singular, né? Porque o título da nossa mesa expandida comum traz a ideia do comum, mas traz também essa ideia do incomum, do que é próprio para cada pessoa, de cada um que passou e viu alguma cena de arte, alguma performance, né? Quem foi ver a exposição do Décio Noviello reconheceu esse artista mineiro que anda esquecido, né, e que a gente achou ele brilhante, maravilhoso, o Décio Noviello. Mas, então, eu acho que o que fica é a arte, é a beleza, é a abertura. Eu tinha comentado com você a questão dos encontros, né? Fica um encontro alegre, a potência, né? O seminário ele teve várias intervenções por todo o campus aqui da PUC. A senhora acha que o pessoal que não faz parte da psicologia de outros cursos também teve uma recepção legal da programação? Acho. Acho que a ideia não foi divulgar massivamente, mas a gente fez uma divulgação e a gente esperou que a arte falasse por si mesma, que as pessoas pudessem passar e de repente se surpreender, ver, né, a ideia de acontecimento. A senhora falou da exposição do Décio Noviello, a gente teve também, como a gente viu, a abertura com o grupo São Doidão. Dessas atividades, algumas outras também foram muito importantes que a senhora gostaria de destacar na programação? Foram muito importantes. Eu fiquei muito surpreendida com a presença de artistas aqui no campus que aceitaram fazer parte, né? Porque tem que se contar a história de tudo isso, né? Como que tudo isso aconteceu. Porque a Semana da Diversidade ela está na sua 7ª edição e é uma programação específica do curso de psicologia. Mas desta vez a gente conseguiu, eu fiz parte da comissão, né? Eu queria até lembrar o nome da coordenadora, que é a professora Gislene, que teve toda a abertura para nós, inclusive ofereceu um café maravilhoso no nosso prédio para todos os convidados. Então, assim, nós fizemos uma transversalidade num evento. O evento Semana da Diversidade é um evento da psicologia e eu, com parceria com um artista mineiro, um jovem artista que chama Fernando Costa, que é do mundo da performance, né, do que a gente chama arte contemporânea, e foi ele então, junto comigo, nós fizemos a proposta para a comissão da Semana da Diversidade e a professora Gislene aceitou a nossa proposta. Além da nossa, tiveram outras atividades culturais, pois teve mágica, teve teatro, então teve performance, teve esquizodrama. O Instituto Gregório Barenblit foi parceiro desde o início. O professor Gregório vai fazer 80 anos esse ano. Ele esteve aqui no campus, deu a palestra de fechamento, né, cujo título é Arte, Política e Esquizoanálise, o Comum. Então, assim, a gente teve uma imensa parceria com muitas pessoas, a direção da nossa faculdade apoiou, a coordenação da nossa faculdade apoiou, a secretaria da nossa faculdade de psicologia apoiou. Então, nós tivemos a abertura da PUC Minas para oferecer uma arte diferenciada no campus. Também gostaria de lembrar o nome de José Ronaldo Lima, por também ser um artista de trajetória, com bastante idade, de ter mais de 80 anos, assim como o Décio Noviello, tiveram presentes no campus. Ele fez uma intervenção, ele fez uma instalação interessantíssima no nosso prédio. Ele produziu simplesmente 3 intervenções para nós.
Nós pedimos uma, ele fez 3. Tivemos Noemi Assunção, também uma artista da Escola de Guinhar, veio, fez uma intervenção. Eu acho que mobilizou muito. Queria lembrar o nome do Clóvis, da Sabrina, do Matheus, da Kelly, parceiros que vieram, né? Então, eu acho que foi um pouco esse encontro que a gente estava chamando um encontro alegre, afetivo, da potência, né? Mas que tem também, num momento que o país vive, como esse momento histórico que nós vivemos, né? Que tem uma questão política séria, então o nosso evento quis trazer essa conotação também, né? Quanto os próprios alunos da psicologia, como que foi para eles conviver com toda essa programação e o que eles podem levar para a vida prática? Então, existe um campo ainda pouco explorado chamado psicologia da arte ou psicologia e arte. Eu falo psicologia da arte porque eu vou fazer menção ao Vygotsky, que é um autor russo que eu conheço há alguns anos e estudo. E junto com Spinoza tem dado uma referência teórica para o nosso estudo sobre psicologia da arte, psicologia e arte. E meus alunos, eu atualmente coordeno o laboratório de psicologia social lá da faculdade e minhas monitoras apoiaram o evento todo, divulgando, apoiando os artistas, apoiando a comunicação, né? Então, assim, eu começo com esses alunos que foram os primeiros a apoiar o evento, os monitores do LADU, que é nosso laboratório. Professora, para a gente encerrar, como foi, de um modo geral, o feedback de todos os participantes, desde alunos até os membros envolvidos em todas as intervenções do seminário? Isso é imensurável, porque a arte não é quantitativa, ela é qualitativa, então não dá para dizer. Eu fiquei muito emocionada, eu acho que as pessoas ficaram muito emocionadas. A arte, ela transforma, né? Ela mobiliza afetos, então é imensurável, na minha opinião, sem querer ser arrogante. E já existe um tema definido, alguma ideia para a próxima edição? Não. Ainda não? Ainda não. Fica surpresa, né? Vamos Fica. aguardar. Professora, parabéns pelo seminário, foi uma ideia muito legal e parabéns. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Bom, e o Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai saber mais sobre a proposta de reforma da educação apresentada pelo governo federal. A gente volta já já, não saia daí. O Espaço PUC está de volta. Na última quinta-feira, o governo federal apresentou uma medida provisória sobre a reforma do ensino médio. A proposta prevê a flexibilização do currículo escolar, ampliação da carga horária dos alunos e a inserção do ensino técnico no ensino médio. Se aprovada, os alunos vão estudar as 13 disciplinas do ensino médio por 1 ano e meio e, a partir daí, elas se tornam optativas. Neste período, os estudantes devem escolher entre as 5 áreas de conhecimento que agora contam com o ensino técnico. A medida provisória é caracterizada por ser um mecanismo de urgência e já está no Congresso. Ela foi muito criticada por especialistas, principalmente pela ausência do debate sobre o assunto com a sociedade. Para entender mais sobre esse tema, recebemos hoje o professor Marcelo Zanetti, que é professor do curso de Geografia. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Espaço PUC. Boa tarde, Giovana. Bom, nós comentamos algumas dessas medidas, né, da medida provisória, e uma delas propõe a flexibilização da carga horária, né, do ensino médio. O que você tem a comentar sobre essas novas mudanças? Okay. Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que a flexibilização ela é uma das dimensões, né, que está colocada na proposta, né, encaminhada ao Congresso. Na verdade, a proposta, inclusive, ela aponta uma ampliação da carga horária, né, bastante significativa, de 800 para 1.700 horas, né, de duração do ensino médio, e propõe a flexibilização do percurso curricular e não da carga horária. Na verdade, no que diz respeito à carga horária, a proposta, inclusive, é de ampliação, né? A ideia, na verdade, é a flexibilização do percurso formativo do aluno, né? Bem, essa flexibilização do percurso está baseada na ideia de que parte da carga
horária, né, seria cumprida por disciplinas obrigatórias e parte dela em áreas de conhecimento, né, as quais o aluno faria opção, né, com totalizando em torno de 2/3 do seu currículo, né. Bem, então isso tem que estar claro para a gente. O que se propõe é a flexibilização do percurso formativo, né. No que diz respeito à carga horária, a proposta propõe, na verdade, a ampliação do tempo de formação dos alunos do ensino médio. E você pode comentar algumas das outras propostas, por exemplo, a inserção do ensino técnico no ensino médio? Sim. Toda a análise que se faz, né, da história do ensino médio no Brasil vai mostrar que esse movimento é muito pendular, né? Ora, a inclusão do ensino técnico, às vezes como dimensão obrigatória da formação do aluno, né? Ora, essa formação técnica é abandonada e se dá uma prioridade absoluta a uma formação de caráter geral, vamos colocar dessa forma, né? A proposta, ela recoloca, né, a discussão de uma integração do ensino técnico ao ensino médio, uma discussão que inclusive já vinha sendo feita nos últimos anos, quando se admitiu novamente a possibilidade de que o aluno cursasse, ou após concluir o ensino médio, ou concomitante com o ensino médio, também disciplinas de formação técnica, né? Essa dimensão já está colocada no ensino médio. Ela não é uma grande novidade. Eu acho que a grande novidade que está colocada nessa proposta é a opção que o aluno faz, né, por conteúdos ligados a determinadas áreas, né, de formação. Essa é a grande novidade. A questão do ensino técnico, a história do ensino médio brasileiro vai mostrar que esse é um caminho que, inclusive, vez por outra, né, é recolocado na discussão da política do ensino médio no Brasil. Bom, e a reforma está atrelada à nova Base Nacional Curricular Comum. Você poderia explicar um pouco mais o que é essa Base Nacional? Bem, Base Nacional, como o próprio nome diz, né, é um currículo que seria uma base ministrado em todas as escolas do país, né? Hoje nós temos apenas parâmetros. Parâmetros são mais genéricos, né? Há algum tempo vem se discutindo uma definição mais clara em torno de um currículo a ser cursado por todos os alunos nas diferentes escolas brasileiras, seja na rede pública, seja na rede privada. A Base Nacional Curricular Comum, ela vem num processo de discussão já há algum tempo. Esse processo, inclusive, passou por consulta pública, né, onde todos nós, né, sociedade, educadores, enfim, né, estudantes puderam sugerir, né, inclusive alterações na proposta original, e ela está num momento em que estão sendo feitos os últimos ajustes pela equipe técnica do MEC, até que se defina, né, se chega a um formato final dessa que seria uma base do currículo a ser ensinado em todas as escolas brasileiras. Esse, vamos falar que é o percurso, né, que mostra, inclusive, diferentemente do percurso escolhido agora para proposta que está sendo encaminhada ao Congresso através de medida provisória, um percurso distinto da Base Nacional Curricular Comum, que envolveu um amplo processo de discussão, né? E enquanto a reforma, na verdade, parece escolher um atalho, né? No sentido de agilizar, e essa tem sido a grande crítica, né, que a sociedade em geral tem feito. Pois é, eu ia comentar exatamente isso, né? A medida provisória tem esse caráter de urgência, e eu ia pedir para você avaliar, né, essa decisão do governo federal, se você concorda, se você acha que foi a melhor opção nesse momento que a gente está passando no Brasil. Bem, todos nós temos clareza dos problemas que cercam a educação brasileira, e principalmente me preocupa muito a situação do ensino médio brasileiro. De todos os níveis de ensino brasileiro, eu considero como o mais problemático, por carecer, inclusive, de uma identidade mais clara. No entanto, toda política pública, em razão da complexidade que envolve a sua formulação, a sua implementação, né, a sua aceitação por parte da sociedade, me parece que o mecanismo, né, escolhido pelo governo da edição de uma medida provisória não é a mais adequada. Sobretudo pelo fato de que, num assunto complexo como esse, é necessária uma pactuação construída com o conjunto da sociedade. A medida provisória restringe esse debate, né,
ao campo do executivo, o propositor da medida, e do legislativo. E isso impede a participação de agentes que são absolutamente importantes no processo, né? Sobretudo, aqueles que são o público-alvo da ação, que são os jovens brasileiros, né? E os educadores, né? Por tudo que acumularam ao longo do tempo, né? Do diagnóstico que tem da situação do ensino médio brasileiro hoje. Professor, uma das grandes polêmicas dessa medida é a retirada de matérias como filosofia, sociologia e artes. Queria que o senhor fizesse um comentário sobre essa retirada, as principais consequências que pode trazer para os jovens de hoje em dia, considerando também o contexto desses jovens, a dificuldade de pensar e de se relacionar, entre outros fatores. Eu queria destacar exatamente os pontos que você colocou. E o contexto em que a gente está vivendo, né, na sociedade brasileira. O nosso contexto aponta cada vez mais a necessidade de formar, né, na nossa juventude, né, nos nossos cidadãos, né, entendendo os jovens como cidadãos, né, partícipes do processo da discussão política, da discussão da sociedade brasileira, não me parece adequado que disciplinas como filosofia e sociologia, né, que são absolutamente importantes do ponto de vista da formação de uma capacidade crítica e da elaboração do pensamento, não estejam presentes na formação de um aluno, né, que a gente espera que seja protagonista da construção de uma sociedade que está aí exigindo, né, respostas, né, perspectivas novas, né, diante de tudo que nós estamos vivendo. Eu lamento, né, se essa for, de fato, né, a perspectiva final dessa reforma, eu considero isso absolutamente lamentável. Do ponto de vista do que está apontado também para as artes e para a educação física, eu também vejo isso de forma muito negativa, né, por considerar que a reforma restringe, né, a formação dos jovens, né, a uma dimensão muito restrita a aspectos cognitivos de campos de conhecimento mais tradicionais, né, desconsiderando elementos que são absolutamente fundamentais na formação do sujeito, né, a dimensão das artes, né, da corporeidade, enfim, tudo isso que disciplinas como artes e educação física proporcionam a esses jovens. Professor, e você acredita que o Brasil tem estrutura para uma reforma dessa que propõe a ampliação do horário, né, como você comentou e tudo mais? Olha, eu acho que nós estaremos diante agora de uma série de dilemas, né? Você levantou uma delas, né, a questão da estrutura, né? Aí nós temos que pensar um pouco na infraestrutura das escolas que nós temos hoje, né? O ensino médio, ele é de responsabilidade dos governos estaduais, né, as redes públicas, e boa parte das redes de ensino no país inteiro apresenta um grau de precariedade muito grande. Eu acho que um dos principais desafios é garantir, né, aos jovens uma escola que seja estimulante, né, que ela seja, de fato, um espaço acolhedor, né, e instigador para esse jovem que está, na verdade, se formando para o exercício futuro de uma vida profissional, e que a escola, de maneira alguma, hoje é capaz de estimular esse desejo, né? Isso talvez explique a forte evasão que nós temos no ensino médio hoje, né? É um nível de ensino absolutamente desinteressante para a maior parte dos nossos jovens. Se a infraestrutura é um desafio, nós temos que pensar na formação dos professores, né? Você tem uma dimensão aqui colocada, né, pela medida provisória, e isso já vinha sendo discutido, né, é necessário fazer justiça a isso, né, de uma formação que apontasse para uma menor fragmentação e, portanto, a aglutinação em grandes áreas do conhecimento. O Enem também já apontava para esse sentido, né? Mas nós temos um grande desafio, que é a formação dos professores, né? Os cursos de licenciatura, e eu gostaria de dar destaque à formação de professores aqui da PUC Minas, a gente tem o tempo todo, né, perseguido uma formação que agregue aos nossos licenciandos uma visão mais ampla, né, e mais articuladora do conhecimento, né, e que rompa essas barreiras da fragmentação. Mas, enfim, essa é uma grande questão colocada, né, a questão da formação dos professores. A questão do financiamento me preocupa muito, né, porque a gente está vivendo exatamente um momento em que, em razão dos problemas relacionados às questões financeiras do país, o que se discute hoje é a limitação de investimentos em áreas que são absolutamente importantes, né? E a educação e saúde, né, elas certamente estão no alvo, né, das políticas de redução de gasto público, né? E uma reforma como essa
ela certamente exigirá investimentos vultosos para que se ofereça algo de qualidade, né, ao final do processo. Esses desafios eu acho que são fundamentais e eles só têm como ser discutidos se esse processo for aberto para a sociedade como um todo. Daí, novamente, a minha crítica à opção pela emissão da medida provisória, né, que eu acho que não possibilita, né, esse debate e a contribuição de diversos atores, né, cada um deles, né, contribuindo com pontos dessa discussão que vão interagir, né, no debate da reforma. Bom, um processo longo que precisa ser avaliado, né, professor? Certamente. Bom, muito obrigada pela presença no programa, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a todos vocês. Uma boa tarde. Boa tarde. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Se tem alguma sugestão ou comentário, é só enviar para o nosso e-mail, espaçopuc@pucminas.br. Nós esperamos a sua participação. Amanhã estamos de volta às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigada pela companhia e até lá!